matrícula. Gente, hoje esse estúdio de gravação tá assim, olha, lotado. Temos um gatinho, uma irmã estudando ali. É difícil. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Mari. Se você está conhecendo meu canal hoje, eu queria falar aqui o quê? Eu sou uma mediciner. Eu tô indo pro meu segundo ano de medicina na FAMEMA e normalmente é sobre isso que eu falo aqui no meu canal, só que hoje eu não vou falar sobre nada relacionado à FAMEMA. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive em 2017, quando eu prestei o vestibular da faculdade Albert Einstein, e eu fui para a segunda fase, e a segunda fase deles lá é diferente de outras do país, normalmente, eu não sei se é a única, mas eu acho que sim, porque o processo seletivo deles da segunda fase não é por meio de provas escritas nem nada, é por meio de uma entrevista, e é uma coisa bem diferente, assim, sabe? Então foi muito legal essa experiência, e apesar de eu não ter passado, eu queria dividir como foi pra vocês, assim, se algum de vocês passou e tá curioso pra saber como que é, eu queria meio que ser aquele amigo que conta como que foi as coisas, sabe? Pra você chegar lá mais preparado, mais assim, ai, com menos ansiedade. Então esse é o meu objetivo no vídeo de hoje. Vem comigo! Eu queria dizer, antes de tudo, que essa faculdade, Albert Einstein, ela é... Gente, eu não sei falar esse nome direito, tá? Ela é em São Paulo e ela é uma faculdade particular, só que eu prestei, ainda assim, foi a única faculdade particular que eu prestei porque tinha chance de você obter bolsa de estudo. E daí eu prestei porque eu falei, vai que né? Inclusive, esse foi um dos anos que a prova da FAMEMA e do Albert caía no mesmo dia. Eu acabei escolhendo o Albert porque eu achava muito incrível o modelo que eles usam, a forma de ensino, o processo seletivo, muito o quê? Emocionada e apaixonada pelo Albert Einstein, sim, meninas. Então eu resolvi prestar e eu fui pra segunda fase, só que o que aconteceu? Como a prova, tipo assim, ela é parecida com a da FAMEMA no sentido de que tem muitas coisas no mesmo dia, só que não é uma prova que eu me dou muito bem, até porque tem várias questões de matemática, 10 questões de matemática, e diferentemente da FAMEMA eu não achava essas questões tão simples, tão tipo assim, clássicas, sabe? Era um tipo de matemática que não era o meu forte, então normalmente as minhas questões eu caía bastante por causa disso. Tanto que quando eu passei para a segunda fase, eu passei na posição assim, passava 506, eu acho, ou 512, eu passei na posição 481, então bem lá embaixo da lista. Uma das razões que eu queria contar pra vocês aqui sobre como foi minha experiência e tudo mais, é também pra dar umas dicas de como eu fiz pra me preparar pra essa prova que é tão diferente que, tipo, não é você pegar um livro e estudar, entendeu? É sobre a sua habilidade de falar e de passar uma impressão boa. Então eu queria compartilhar essas dicas também, porque apesar de eu não ter passado, eu subi várias posições, tipo, subi eu acho que 172 posições, o que é considerado, acredito que bom, porque com o pessoal que eu conversei, normalmente ou as pessoas se mantinham mais ou menos na mesma posição, ou caía uns 50, subia 50, era mais ou menos nessa média com as pessoas que eu conversei. Então eu achei que assim, que por ter subido essa quantidade, alguma coisa que eu fiz deu bom, então eu queria compartilhar isso com vocês também. Então pra começar, essa prova ela é realizada normalmente, até o ano que eu fiz, no auditório, né, do hospital lá, que é no Morumbi, eu esqueci o nome do auditório, mas daí a gente chega, tem duas turmas, né, tem a turma da manhã e a turma da tarde. Eu fiz parte da turma da tarde, daí você chega, você entra nesse auditório, daí eles já separam vocês em umas filas, assim, e meio que por ordem de nomes. Tipo, você vai seguir numa fila e vai fazer tipo um credenciamento, que você chega, eles pedem o seu nome, você assina, e eles te dão tipo um crachá, assim, pra você entrar no auditório, que é o crachá que vai estar escrito, várias informações no sentido de tipo, qual é o seu grupo, que horas você vai, em que ilha você vai fazer as suas entrevistas. Não existe só uma pessoa fazendo entrevista. Essas mini entrevistas do Einstein são o quê? São 8 salas que o estudante vai passando, cada uma com uma pessoa diferente, e o resultado vai ser obtido a partir da impressão de cada um desses 8 entrevistadores, entendeu? Só que não existe só esses 8, existe em um lugar do hospital 8 salas, em outro lugar 8 salas, então tipo assim, são vários grupos, e esse credenciamento vai determinar qual grupo que você vai ficar, qual ordem. Então assim que você chega, vai, pega, faz o credenciamento, eles colocam um crachá em você e você entra no auditório em si. Lá você senta, eles te entregam tipo uns lanchinhos, uma sacolinha assim com, eu acho que tinha uma fruta, um chocolate, um pãozinho e um suquinho. E daí lá, antes de começar, eles vão meio que dar uma palestra pra gente. Primeiro aparece um vídeo sobre como é a faculdade, que deixa você já tipo impressionado, querendo fazer tudo. Querendo entrar muito, porque é tudo lindo, bonito, e eles mostram um novo campus também, então você fica bem deslumbrada.
e depois disso esse moço vai fazer essa palestra e ele quer tirar dúvidas. Tipo assim, que dúvidas que vocês têm sobre o processo que eu posso responder ou algo do tipo. Então aí o pessoal vai perguntando, ele vai passando o microfone. Daí depois dessa palestra começa o processo de entrevistas. Daí é dividido, eu acho que esse grupo da tarde, em 2 grandes subgrupos. Um que vai primeiro, e é tudo aleatório, como eu falei, por conta do crachá. Um que vai primeiro, que vai se dividir em várias ilhas, né, em várias subsalas. E um que vai fazer a entrevista só depois. Eu acho que quem fica nesse grupo é pior, porque você fica lá tendo que esperar todo mundo passar pela entrevista, tem que ficar conversando, e eu acredito que isso aumente um pouco a ansiedade. Só que no meu caso, eu já fiz parte do primeiro grupão. Daí nesse caso o que acontece? Uma pessoa vai, chama pessoas da ilha tal, daí você olha no seu crachá, vê se é você, e você vai com ela, e vai um grupinho de pessoas junto com você, 8 pessoas também. E daí ela vai te guiando até o lugar onde você vai realizar as entrevistas. E daí eles colocavam assim, cada uma dessas 8 pessoas na frente de uma das 8 salas. E daí conforme ia tocando campainhas, a gente ia, entrava, fazia entrevista e ia trocando, entendeu? Tipo, ia pra sala seguinte pra poder conseguir todo mundo fazer a rotação. Mas eu acho que nesse quesito você pode ficar despreocupado, porque sempre tem um monitor ali meio que orientando pra onde você tem que ir. Então depois de tocar a campainha, você vai, virava, olhava pra esse lugar onde tinha o documento que falava sobre o que você tem que fazer dentro daquela sala. Só que você não pode terminar de ler e já imediatamente entrar. Você tem que esperar, acho que são 2 minutos que eles dão pra você poder ler, pensar mais ou menos nas coisas que você vai falar. E depois toca outra campainha e fala, pode entrar. Daí você vai, entra na sala. E nesse meio tempo eles vão ter te dado tipo umas etiquetinhas assim com sua identificação. Você entra com as etiquetas, entrega pro seu examinador, senta no lugar e já começa tipo, pode começar? Daí se ele falar que pode, você já vai falando sobre isso. Mas aí, conforme você vai falando, o que acontece? O entrevistador só não deixa você falar eternamente. Ele vai dando alguns direcionamentos também, tipo, vai tentando te instigar pra tentar conhecer você melhor. Daí agora eu não lembro exatamente quanto tempo dura cada entrevista, mas é rapidinho, tipo uma coisa, eu acho, de 6 minutos. Era uma coisa bem rápida, só que a minha experiência é que assim, dá tempo. Só que depois que você passa pela primeira, as outras, juro, você vai ficando cada vez mais relaxado, mais normal, e quando termina você fica, por que terminou? É tão delícia, sabe? Você gosta de fazer, pelo menos foi a minha impressão, e de muitas pessoas que eu conversei depois. Então é bem legal. E daí quando termina o tempo, toca outra campainha, daí o entrevistador fala, obrigado e tudo mais. Independente de onde você tenha terminado o seu raciocínio, é aquilo ali, entendeu? Então você tem que saber bem administrar o tempo e não ficar enrolando. E daí uma coisa interessante de falar também é que nessas entrevistas, né, são 8 salas. Pelo menos no meu ano, e em anos anteriores àquele mesmo também, sempre tinha uma pergunta sobre relacionada à medicina, tanto de tipo assim, como você pretende, como você vai conciliar a sua nova vida, fazendo medicina, ou por que você quis escolher ser médico, ou como foi a reação da sua família quando você escolheu medicina. Sempre tem alguma coisa do tipo. Também tem sempre uma pergunta sobre experiências de trabalho de equipe. E uma encenação, tipo assim, eles falam assim, dão um casinho pra vocês, tem que entrar lá e encenar junto com o ator que vai estar. Então são coisas que você tem sempre que estar preparado pra poder responder, que eles vão falar algo do tipo. E normalmente também tem uma pergunta meio tipo de cunho ético, tipo, sabe aqueles dilemas que não tem muito certo ou errado, mas você fica tipo, pensando sobre? Eles sempre colocam uma coisa assim. Então, depois que você rodou em todas as 8 salas, a pessoa que levou o grupo de vocês desce, leva vocês para uma outra sala que você vai o quê? Conversar com os alunos que já estão fazendo a faculdade, eles vão responder dúvidas, tem tipo um coffeezinho. Então é uma coisa bem tranquila e depois disso, de umas mini palestras dos alunos, né? Já tá liberado, pode ir embora. É uma coisa que eu lembro que não demorava muito, assim, no geral, e foi bem gostoso de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como funciona melhor, porque como já faz tempo, eu fiz em 2017, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo. Eu conheço outras pessoas também que passaram para a segunda fase, então se vocês quiserem, me chamem no Instagram que eu posso passar o contato delas pra fazer, sei lá, contrapor experiências, mas qualquer coisa, deixa suas dúvidas aqui. No final do ano, quando a gente descobriu, né, que tinha passado e tudo mais, eu tive algum apoio do meu cursinho, sabe? Eles falaram assim, pessoal que passou no Einstein, vem aqui pra gente treinar, mas foi uma coisa assim, mais pontual, foram poucas, eles deram algumas dicas assim de temas que normalmente caem, tipo isso, de que sempre cai a coisa do trabalho em equipe, então é bom você já chegar sabendo uma experiência, né? Algumas dicas de tipo,
de como se portar, mas eram coisas assim, pontuais. Uma das dicas que eles falaram, se você tá ali falando e você se perdeu no seu raciocínio, ou que se eles fizeram alguma pergunta que se você não sabe responder de cara, tudo bem você falar, pera só um minutinho, eu vou pensar, deparar um pouquinho, ficar alguns segundinhos, então, eu acho que isso, aquilo, outro. Que eles não queriam uma pessoa também muito impulsiva, tipo, é assim sim, ou é não, não, sabe? Mas procurar ser mais maleável e tudo mais. Então eu lembro que essa era uma das dicas. Beleza, a gente teve isso no cursinho, mas a maior parte que eu me preparei mesmo foi sozinha. O que eu fazia? Eu cheguei em casa e eles deram um documento pra gente, eu lia, entendi muito bem qual que eram os pilares que a faculdade se baseava, vi vídeos sobre vários temas, sobre isso de ética, de moral e de empatia, que era uma das coisas que eles seguiam. Depois, baseando-se em temas que normalmente eram mais polêmicos e tudo mais, eu pegava uma câmera e tentava ir respondendo, tipo, pra ver como que eu agia, entendeu? Tipo, falar, sei lá, pensava em algum tema, tentava ir conversando com a própria câmera, o que é muito esquisito, no começo foi bizarro, de verdade. E depois me assistia pra ver as coisas que eu fazia, minhas manias, se eu ficava travando demais. E eu fui fazendo isso com os temas dos anos anteriores, que daí eu não lembro se isso foi o meu cursinho que passou ou se tinha no site deles. Mas, por exemplo, de acordo com que pessoas falavam, que tipo, nesse ano eles me perguntaram aquilo, aquilo, outro. Daí eu acho que eles montaram um documento baseando-se nisso e deram pra gente. Então eu acho que isso eu consegui do meu cursinho. Uma das coisas que pega bastante as pessoas é a simulação. No meu caso, o que era? Era assim, o seu amigo machucou o tornozelo e agora está no hospital. Entre na sala de espera e aguarde. Era só isso, tipo, o briefing que eles davam na porta. Daí eu entrei, era tipo um homem, tipo, não tava com o pé nada, tipo, machucado, ele tava tipo de terno, ele tava assim, abaixado, e daí o examinador falou, pode entrar e sentar na sala de espera. Daí eu sentei e fiquei tipo assim, e o homem tava super impaciente, eu fiquei tipo, você tá esperando alguém também? E daí o homem tava super bravo, ficou falando mal, a filha dele ele descobriu que a filha dele tinha bebido, tava em coma alcoólico, e daí ele ficou falando mal dos adolescentes, e falava, vocês só fica bebendo, assim, bebedando, não tem nada pra fazer, você tem que estudar. E a filha dele, ele falava que fazia cursinho pra prestar medicina, e que essa era a única coisa que ela tinha que fazer da vida dela, e que ela tava perdendo as oportunidades, porque no tempo dele teve que estudar. Então, tipo assim, é uma coisa que eles tentam o quê? Mexer com você, no sentido de, tipo, você fica, mano, como assim? Só estudar? O seu impulso é já de ser, tipo, para de ser trouxa. Mas aí você fica, tipo, não, mas imagina as coisas que ela tá passando, sabe? Tentando mais ser uma pessoa razoável. Teve um ano também que era, tipo, um amigo te chamava pra ir na casa, e daí parece que ele tinha recebido uma notícia triste, você tinha que, tipo, consolar ele. E daí, nas dicas que eles davam no meu cursinho, era assim, nunca faça uma coisa que você não faria na vida mesmo, tipo, já vê a pessoa e já, tipo assim, já sai abraçando também, tipo, querendo forçar a barra. Não, sentir o clima que tá ali, entendeu? Se você acha que é um abraço, que naquele momento é necessário, que faz sentido, dá o abraço, mas também já não chega querendo ser, ou empático, ou abraçador, entendeu? Tipo, tem que ver a situação e ter bom senso. Então, no geral, é isso, gente. Eu sei que eu acho que tem muitas mais coisas pra falar, mas eu também não consigo lembrar de tudo. Um pelo tempo e um porque eu também, as minhas anotações, eu esqueci em Marília, tá, pessoal? Eu tô aqui em Campinas, esqueci. E eu tinha que gravar esse vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, igual eu falei, deixa aqui nos comentários ou me chama no Instagram. Não deixem de perguntar nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no meu canal, tá bom? É isso então, um beijo e até mais. Tchau! Olha esse meu gatinho, que perfeito! O gatinho tava aqui, dormiu durante o vídeo, não quis me ouvir falar.